bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz, tenho 38 anos, sou do sexo masculino, sou um homem preto, tenho cabelos pretos, tenho estatura mediana. Estou trajando uma camisa preta e uma calça jeans. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. E a nossa aula de hoje é sobre regência verbal e regência nominal. Mas antes de iniciarmos a falar da regência verbal, temos que retomar conceitos bem específicos que são sobre predicação verbal. A predicação verbal é importantíssima para o estudo da regência. Então vamos lá, gente. A predicação refere-se à maneira como o verbo se relaciona com outros termos da oração, especialmente o que diz respeito à necessidade ou não de complementos. Como a gente fala de complementos, a gente está falando de objeto direto ou objeto indireto. Dependendo do verbo, ele pode ou não exigir complementos para completar o seu sentido. A predicação verbal classifica os verbos em 3 tipos. Olha só, primeiramente, os verbos intransitivos. Eles são aqueles verbos que não exigem um complemento, ou seja, têm seu sentido completo. Eles se bastam para a informação do enunciado. Ele dormiu. O verbo dormir não precisa de complemento. Olha só, ele dormiu. Pronto, é uma informação que já está totalmente completa. E aí, eu posso acrescentar alguma coisa? Ele não precisa de objeto, mas ele pode ter algum complemento? Um complemento adverbial, não simplesmente um complemento verbal. Por exemplo, eu posso perguntar onde ele dormiu, eu posso perguntar quando ele dormiu, eu posso perguntar como ele dormiu. E aí eu vou ter sempre perguntas adverbiais e respostas adverbiais. Onde? A dever de lugar. Quando? A dever de tempo. Como? A dever de modo, tá? Então, os verbos intransitivos, por mais que eles não exijam um complemento verbal, alguns verbos exigem um complemento adverbial para poder fazer sentido, como o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar, né? Ou o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. E os verbos transitivos são aqueles que transitam dentro da oração, ou seja, eles vão atrás de um complemento, que pode ser o OD ou o OI, tá? Ele é transitivo por isso, porque ele transita dentro da oração. Então, sendo que eles exigem complementos, eles podem ser transitivos direto, ou seja, ligação direta entre verbo e o seu complemento. Vou chamar o complemento do transitivo direto de objeto direto, como temos aqui, ó. O exemplo, ele comprou um livro. Ele é o sujeito, quem compra, compra algo. Um livro é o objeto. Logo, vejam, entre um livro e o verbo comprar, não existe uma preposição, como vemos aqui, ó. Não tem preposição ligando esses dois, tá vendo? Sendo assim, a ligação entre verbo e o seu complemento é feita de forma direta. Por isso chamamos de transitivo direto. Já o transitivo indireto tem esse nome porque ele exige um elo que vai ser a preposição entre ele e o seu complemento. Ó. Ele precisa de ajuda. Sujeito. Quem precisa, precisa de algo. Entre ajuda e precisa, existe o elemento preposicional. Sendo assim, a ligação entre ajuda e precisa é feita de forma indireta. Por isso o nome transitivo indireto. E o seu complemento é o objeto que chamamos de OI, objeto indireto. E temos os verbos chamados de transitivos diretos e indiretos, também que podemos chamá-los de bitransitivos. Os verbos bitransitivos, ou seja, dupla transitividade. Sendo assim, ele vai pedir tanto um objeto direto
quanto um objeto indireto. Veja um exemplo. Ele deu um presente à mãe. Quem dá algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Olha só, entre um presente e o verbo dar, não existe preposição. Ok, ele é direto. Mas quando eu chego ao elemento a mãe, eu tenho um A com acento indicativo de crase, indicando A mais A. Sendo assim, esse primeiro A é uma preposição e o segundo é um artigo. A mais A, acento indicativo de crase. Temos então dois objetos, um com e outro sem preposição, indicando a bitransitividade do nosso verbo. Verbos de ligação, gente, diferente dos outros verbos que indicam ação, que indicam existência, né, fenômeno da natureza, o verbo de ligação ele vai ligar o sujeito a uma característica ou estado e também qualidade, né? E sempre que houver um verbo de ligação, terá que haver um predicativo do sujeito, que vai ser essa característica ou esse estado. Veja um exemplo. Ele está feliz. Ele é o nosso sujeito. Está. Ele está. Nesse caso, ele está indicando um estado de espírito. Feliz. Temos, então, um verbo de ligação e temos aqui um predicativo do sujeito. Tá bom? Agora, gente, a regência verbal ela estuda, como a gente já falou, a relação entre o verbo e os seus complementos, observando o uso correto das preposições quando houver. Então, vejamos aí, ó, o verbo assistir. Quem assiste, assiste a algo, quando ele tem sentido de ver, presenciar. Então, olha só, assista a esse filme. Entre esse filme e assista, temos essa preposição obrigatória, e é a preposição a. Então, às vezes, a gente diz, olha, eu assisti o filme. Ah, e assiste aquele filme. Sem crase? Não, com crase. Então, toda vez que eu tiver o verbo assistir com sentido de ver, essa preposição tem que aparecer. Olha o verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, né? Eu gosto de chocolate. Entre chocolate e gostar tem a preposição. Temos aí um verbo transitivo indireto também. Então, quando eu digo assim, olha, aquele é o filme de que eu gosto ou do qual eu gosto, tá, gente? Então, não esqueçam de colocar a preposição. Olha, aquele é o filme que eu gosto. Não, é aquele filme do qual eu gosto ou de que eu gosto. A mesma coisa vale para o verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo. Ela precisa de ajuda. Entre ajuda e precisar, temos a preposição de. Olha, eu vou comprar o livro que preciso? Não, o livro de que preciso. Ou o livro do qual preciso, tá bom? Lembrar-se, gente, aqui nós temos uma curiosidade com o verbo lembrar-se. Quem se lembra de algo. Olha só, se tem o pronome, tem a preposição de também. A mesma coisa vale para o verbo esquecer e o verbo recordar. Quem se esquece de algo. Quem se recorda de algo. Agora, se eu não colocar o pronome oblíquo, não coloco a preposição. Olha só. Lembrei seu nome. Olha só. Lembrei seu nome. Quem se lembra de. Mas quem lembra algo. Nesse caso aqui, o lembrar-se de algo, ele é verbo transitivo indireto. Mas aqui embaixo, o lembrar algo, ele é apenas um verbo transitivo direto, porque nós não temos a presença da preposição entre lembrar e seu nome, tá bom? Mas aqui em lembrar-se, ó, eu me lembrei de você, aqui sim aparece a preposição, porque tem o pronome bem aqui, tá bom? Olhem só aí, ó. Verbos sem preposição. O verbo amar. Eu amo música. Quem ama, ama algo, tá vendo? Não precisa de preposição, esse cara é transitivo direto. O verbo ver. Quem vê, vê algo. Vimos um filme, sem preposição. VTD também, transitivo direto. O verbo ler. Quem lê, lê algo. Leu um livro, também, verbo transitivo direto.
Então, prestem atenção, ó. Existem verbos que mudam de sentido conforme o uso ou não da preposição, como é o caso do verbo assistir, que ele pode ter. O verbo assistir ele pode ter sentido de ver, ajudar, caber ou até mesmo de morar. E aí tem que prestar atenção em qual momento eu uso a preposição a ou outra preposição, no caso da preposição em, quando tem sentido de morar. O verbo pagar para pessoas tem preposição e para coisas não. O verbo visar com sentido de objetivo tem preposição, com sentido de mirar não. Aspirar a mesma coisa, com sentido de objetivo, de vontade, ele tem preposição, mas com sentido de respirar, ele não tem. Então é ficar ligado nesses detalhes. E a regência nominal a gente tem o seguinte, é quando os substantivos ou adjetivos e advérbios pedem complementos, ou seja, complemento nominal. Olhem só os exemplos aí, ó. Quem tem amor a algo. Quem tem necessidade de algo. Quem tem ódio a algo. Ou seja, ódio, necessidade e amor são substantivos que pedem complemento. Temos adjetivos que pedem complemento com preposição, ó. Quem está cheio de algo. Quem é capaz de algo. Quem é parecido com algo. Nesse caso, nós também temos os advérbios que pedem complemento. Quem está longe de algo ou de alguém. Quem está perto de algo ou de alguém. Lembrando que falamos de complemento nominal. Todo complemento nominal tem preposição de adjetivo, de advérbio ou de substantivo. Agora vamos à questão. Leia o trecho do poema Amor Feinho, de Adélia Prado, para responder à questão. Não tem necessidade de nós lermos o texto, porque o que nos interessa está na questão. Olha só, eu quero amor feinho. O verbo sublinhado é transitivo direto, assim como o verbo sublinhado em. Letra A, amor feinho não olha um para o outro. Olha, um olha para o outro, olhar para alguém, presta atenção. Verbo transitivo indireto. Não teologa mais, esse mais aqui, ó, indica advérbio. Logo, eu tenho aqui um verbo intransitivo, sem complemento. Uma vez encontrado é igual fé, verbo ser, de ligação. Letra D, amor feinho é bom porque não fica velho. De novo, fica velho, é estado. Verbo de ligação. E aí a letra E, ó, planta beijo de 3 cores ao redor da casa. Quem planta, planta algo. VTD, OD. Resposta, letra E. Temos aqui agora uma dúvida do nosso querido aluno Gui. Oi, professor Raul, eu tenho uma perguntinha. Todo verbo intransitivo sempre terá sentido completo? Olha, Gui, muito obrigado pela pergunta. Como falamos no início da aula, alguns verbos intransitivos, eles podem não ter o seu sentido completo, pedindo assim um adjunto adverbial, que pode indicar lugar. Por exemplo, quem vai a algum lugar, quem chega a algum lugar. Esses verbos sem um contexto, eles ficam um tanto incompletos, tá bom? Então, alguns verbos intransitivos pedem aí um adjunto adverbial. Temos um texto aqui do Conto A Doida, de Carlos Drummond de Andrade. Não é preciso a leitura, a parte que nos interessa está bem aqui, ó. Não aparecia de frente ou de corpo inteiro, tá? Então, essa é a parte que nos interessa. E lá no comando da questão, nós temos o seguinte: não aparecia de frente e de corpo inteiro, como as outras pessoas. Olha só, aparecia, quem pratica ação? O sujeito, a doida. Nesse caso, não tem quem sofre essa ação. Sendo assim, a gente elimina. Letra A, ligação. A gente elimina. Letra C, transitivo direto, transitivo indireto e bitransitivo. Verbos que só tem quem pratica são verbos intransitivos. Temos, então, letra B como resposta. Na aula de hoje, nós vimos regência verbal e regência nominal. São 2 assuntos importantíssimos para o vestibular da UEA. Agora, siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.